Oi, o meu nome é Buba Ferreira e eu sou artista de histórias em quadrinhos e brevemente de animações também. E como quase toda criança, eu comecei a desenhar motivado pelas animações que passavam na TV. E posteriormente eu descobri que todos aqueles personagens como Homem-Aranha, Son Goku, Oliver Tsubasa surgiram de histórias em quadrinhos, ou como nós chamamos aqui em Angola, de bandas desenhadas. Mas por nascer em uma família muito pobre, infelizmente eu nunca tive acesso a muitas bandas desenhadas. O máximo que eu lia eram as histórias em quadrinhos feitas pelo próprio governo com o objetivo de conscientizar o povo sobre alguma coisa, como esta daqui, que foi feita na época da Covid. E também gostava de ler bastante os cartoons que vinham nos jornais. Hipnotizado por essa forma de contar histórias através de desenhos, eu me apaixonei por histórias em quadrinhos, não apenas como leitor, mas nasceu em mim a vontade ardente de contar minhas próprias histórias. Mas foi só quando eu decidi criar minha própria história em quadrinhos que eu percebi que eu não entendo nada de história em quadrinhos. Não faço ideia como se faz isso. Tipo, quais são as regras? Olhei só para isso. Por que os quadros estão organizados dessa maneira? Por que cada um tem um tamanho diferente? Este é bem maior que este. E quanto aos balões, como eu posiciono cada balão de fala contando com os personagens e os cenários em cena? Será que existe alguma regra por trás disso? Todos estes questionamentos me fizeram estudar mais a fundo histórias em quadrinhos. Antes de fazer alguma coisa, para fazermos-las bem, é necessário entender primeiro o que é que estamos a fazer. De igual modo, para começarmos a fazer então histórias em quadrinhos, precisamos primeiro entender o que são quadrinhos. Bem, o mestre Will Eisner usa o termo arte sequencial para descrever as histórias em quadrinhos. E note que esta definição é estritamente neutra em questões de qualidade, estilo ou assunto. Além de Eisner, várias escolas e diversos artistas já escreveram suas opiniões a respeito do que pode ser então histórias em quadrinhos. Mas para chegarmos a uma definição concreta, devemos primeiro separar a forma do conteúdo. Aqui, observadas individualmente, essas figuras não passam disso, figuras. Agora, quando são partes de uma sequência, mesmo que seja uma sequência de apenas duas imagens, tornam-se algo mais do que só figuras. Tornam-se arte sequencial, tornam-se história em quadrinhos. Existe aqui agora uma narrativa, uma sequência, uma continuação do que estava acontecendo nesses quadros. Isso é história em quadrinhos. Ué, para mim a definição de Eisner é excelente, mas penso que podemos expandi-lo, sabe, para criarmos aqui uma definição no estilo dicionário, sabe? Por acaso você tem alguma sugestão? Existem muitos tipos de arte, acredito que será melhor sermos mais específicos. Está bem, que tal isso aqui? Mas e quanto à animação? Desenho animado meio que também é arte visual em sequência, não? Tem razão. Acho que a diferença básica é que a animação é sequencial em tempo, mas não espacialmente justaposta como nos quadrinhos. Mas acho que assim pode ficar mais específico. Mas será que é realmente necessário ter a palavra arte na definição? Que tal isso aqui? Sei lá, agora parece meio arbitrário. E assim? Mas e quanto às palavras? Não precisa ter palavras para ser quadrinhos. Dá muito bem para contar uma história em quadrinhos apenas com desenhos. Não, o que eu quero dizer é que essa definição meio que não descreve as palavras letras, são imagens estáticas. E quando colocadas em sequências deliberadas, uma ao lado da outra, viram palavras. Que tal isso então? Sei não, hein? Não estou lá muito convencido. Acredito que chegamos sim a uma definição bem específica do que é história em quadrinhos, embora que na maioria das vezes esta seja a única definição que vamos precisar. Mas com uma definição específica, talvez dê para lançar uma nova luz na história dos quadrinhos.